Oi, pessoal. Para finalizar, então, o roteiro de estudos, a correção das últimas 10 questões, e para vocês poderem me entregar, eu vou postar esses vídeos sobre com essas correções, corrigindo o exercício 19, que são 2 exercícios, e mostrando algumas aplicações. Eu espero que essa videoaula seja um pouquinho menor, porque as questões são mais abertas, assim, mais de opinião, e também são mais simples, mais diretas, vamos dizer assim. Então, para quem ainda não viu e para quem ainda não sabe, a turma 31 tem que me entregar os roteiros até quarta-feira, dia 17. A turma 32 tem que me entregar até dia 19, que é sexta-feira, e a turma 33 até dia 21, que é domingo, 22, que é segunda-feira, 21, que é domingo, na verdade. Aí vocês têm um tempo a mais para corrigir ele, deixar tudo certinho e me entregar bonitinho. É importante que vocês tenham ele, quando a gente voltar, que vocês tenham esse roteiro impresso para que a gente possa usar ele, as informações que tem nele, porque ele é um resumo sobre a parte de magnetismo e como as coisas funcionam, e a gente não precisa se estender muito mais e daí já pode passar para o próximo conteúdo. Então eu vou começar aqui com a questão 11, a gente viu na semana passada a questão de 1 a 10, vamos fazer aqui a partir da questão 11, então, e vocês vão notar que é bem mais rápido do que o da semana passada e tal. Então a questão 11 é como a gente pode definir a força magnética entre dois fios e dois fios paralelos e como é que a gente representa os casos de atração e repulsão. Então aqui estão os casos de atração entre os fios e quem viu as videoconferência, outra aula, viu que eu comentei sobre os prédios antigamente terem os fios sem a parte de encapamento deles, a parte plástica que encapa os fios. Isso gerava curtos-circuitos que podia gerar incêndios provenientes da parte elétrica. Então, a gente aqui na esquerda tem a parte de atração entre os fios, quando as correntes elétricas desses fios, a corrente elétrica I1 e a corrente elétrica I2 estão no mesmo sentido, as duas para cima. A gente tem uma força de atração, magnética de atração entre esses fios. Lembrando que aqui, ó, esse pontinho representa o campo magnético saindo do fio e esse X representa o campo magnético entrando no fio. Aí a gente tem que usar aquilo que a gente viu da regra do tapa, que é te dar a direção da força. Se a gente for olhar para utilizar a regra do tapa, o dedão serve como direção da corrente elétrica. Se a gente pegar esse fio da direita aqui na figura da esquerda, a gente tem o campo magnético representado pelos 4 dedos entrando na folha, a corrente elétrica para cima. Então, a regra do tapa, a força tem o sentido indicado pela palma da mão, ela vai para a esquerda, como está mostrando na figura. Já o outro lado, a gente tem a corrente elétrica para cima, o campo magnético ele está saindo da tela, então a gente vai ter a palma da mão aqui sendo empurrada para a direita, como está sendo apresentado na tela. Já a figura da direita aqui, ó, a gente tem o caso de repulsão, força magnética de repulsão. Isso é dado pelas correntes elétricas, uma para cada sentido. Daí isso gera campos magnéticos opostos aqui e que acabam repelindo, gerando forças de repulsão. Então tá aqui a equação. O que cada uma das coisas representa? Esse U do torrent aqui é a permeabilidade magnética, que a gente já viu na questão 6. I1 e I2 são as correntes elétricas que percorridas em cada um dos fios. L representa o comprimento dos fios, o tamanho que tu está comparando, o pedaço dos fios que tu está comparando. Quanto maior for esse pedaço, maior vai ser a força. 2 é 2, π, e R é a distância entre os dois fios. Quanto mais próximos eles estiverem, faz total sentido, quanto mais próximos eles estiverem, maior vai ser essa força. Quanto mais afastados, menor vai ser essa força. Então, dentro de caixas de luz, a gente teria uma força de atração, às vezes, ou repulsão, bastante forte, dependendo da distância, que normalmente os fios dentro das caixas de luz estão bem próximos, por isso o encapamento. Então, a gente tem aqui condutores paralelos, percorridos por correntes no mesmo sentido. No mesmo sentido, eles vão se atrair, que nem está na figura anterior. Correntes elétricas no mesmo sentido, os fios se atraem.
Condutores paralelos, condutores são os fios, percorridos por corrente elétrica em sentidos opostos, eles vão se repelir, que é o que está aqui nessa figura da direita. Certo? Questão 12. O que é fluxo magnético? Qual sua unidade de medida e como podemos representá-lo? Representá-lo, toda vez que a gente pergunta isso, é a equação que define o negócio, o fluxo magnético. Fluxo magnético, acho que é bem o que o nome diz, tá? É uma relação de passagem, de fluxo, de andar, tá? Andando, fluxo magnético, qual é a fluidez do campo magnético. Então, o fluxo magnético é definido pela multiplicação entre o campo magnético e a área onde esse campo magnético está passando. Então, se é uma argolinha, que nem está ali, a área de abertura dessa argola, se for um quadrado, a gente tem a abertura desse quadrado, tipo aqui, ó. Deixa eu mostrar uma bobina para vocês. Aqui nessa bobina, a gente, para fazer corrente elétrica passar por esses fios de cobre, a gente faria um ímã entrar aqui, nessa área. Então, o fluxo magnético depende da intensidade do ímã, normalmente eles têm 1 Tesla, 2 Tesla, e a velocidade com que ele entra e sai desse buraco. Quanto mais rápido ele entrar e sair, maior vai ser o fluxo magnético, tá? Voltar para a apresentação, tá aqui, share. Então, o fluxo magnético depende do campo magnético, da área onde tu está colocando esse campo magnético, fazendo ele passar, e a multiplicação pelo cosseno. O que é esse cosseno? Se o campo magnético, olhem para o teacher aqui, se o campo magnético estiver para cima e ele estiver tentando entrar nessa área aqui, não vai rolar, né? Então, 90 graus, cosseno de 90 é zero, não funciona. Mas se ele estiver tentando entrar nessa área assim, ó, bonitinho, assim, os dois paralelinhos, a gente vai ter um fluxo magnético máximo. Quanto maior o fluxo magnético, maior a variação do campo magnético em um determinado lugar. Certo? A gente vai ver que isso é importante para gerar energia elétrica, logo em seguida, que vem a calhar na lei de Faraday. Como é que a gente pode definir a lei de Faraday? O que significa cada um dos itens que constituem a equação? Nas duas formas de representar. Aqui eu botei só uma, porque é mais simples. Como a gente acabou de ver fluxo magnético, na questão de cima, eu vou desenhar aqui qual é a outra representação para vocês, e ela é bem simples também. Então, o que a lei de Faraday diz? Força eletromotriz induzida numa espira ou N espiras é diretamente proporcional à variação do fluxo magnético que atravessa e é inversamente proporcional ao intervalo de tempo, que é aquilo que eu falei antes. Quanto mais rápido tu entrar e sair da bobininha aqui, maior vai ser o fluxo magnético. Quanto mais rápida for essa variação, mais força eletromotriz, que é essa letra aqui, ó, esse E tortinho, mais força eletromotriz tu vai gerar. A gente tem aqui força eletromotriz é igual ao número de espiras, número de voltas que a gente tem, multiplicado pela variação do fluxo, dividido pelo tempo. Se a gente não tiver variação do fluxo, não tem força eletromotriz. A gente precisa ter variação, senão não acontece. A outra forma que a gente tem de fazer isso é essa aqui, ó. A gente tem que a lei de Faraday, cadê a canetinha? Tá aí. Lei de Faraday é descrita dessa forma. E de força eletromotriz vezes o número de espiras, fluxo magnético, dividido pela variação do tempo. A gente sabe que a gente tem isso aqui, ó, número de espiras vezes fluxo magnético vezes a área dividido pelo tempo. A gente tem aqui, então, as duas formas de representar diretamente dependente da área, ó, bem bonitinho. Então, a gente precisa variar o campo magnético ou a área. Uma das duas coisas precisa se mexer. Só lembrando, o E ele vai ser medido em volts. Nossa, tá tudo errado isso aqui. Clear. Então, vamos usar a borracha. Volt. Faltou um L. Drop.
volts. Área em metro quadrado. Campo magnético tem que ser em Tesla, senão as coisas não funcionam. E o tempo, por último, tempo tem que ser em segundos. Segundos. Senão dá errado, certo? Essas aqui são as duas formas de escrever essa lei de Faraday. Ela é super importante porque é a partir dela que a gente descobriu como se produzia energia elétrica. E dessa forma a gente consegue ter energia elétrica hoje. Mas é importante que vocês lembrem que depende da variação do campo magnético, da variação do fluxo magnético. Se não variar, não tem corrente. A gente vai ver isso depois. Então, que nem está escrito ali no canto. A unidade de medida, então, da força eletromotriz é volt, que é aquilo que a gente tem na tomada. A gente produz voltagem, né, com esse tipo de coisa. Por isso que a gente recebe na tomada. Volts, que é uma forma de movimentação de carga elétrica, que nem a gente viu no primeiro trimestre. Como é que a lei de Lenz auxilia e completa a lei de Faraday? A lei de Lenz, o Lenz e o Faraday, eles trabalhavam juntos. O Lenz percebeu no laboratório que toda vez que tu aproximava um ímã de uma espira, ele tendia a gerar na espira um outro campo magnético para repelir esse ímã. Então, se tu aproximava, que nem está aqui no desenho, ó, se aproximasse o norte, o ímã aqui com o norte, ia gerar no fio um campo magnético norte, para afastar o ímã. E aqui, se tu afastasse o norte, a tendência era que o fio fosse gerar um campo magnético sul para tentar puxar o ímã de volta. Eu chamo isso de leito doce. Por que leito doce? Porque ele sempre está tentando o contrário. Então, se tu chegar perto, ele quer que tu te afaste, por isso gerou norte repele norte. E se tu se afasta, ele quer que tu volte. Norte é atraído pelo sul. Então, o sentido de movimentação da corrente elétrica aqui, porque o que está acontecendo? Tu aproxima o ímã, gera corrente elétrica. Se aproximar o ímã, vai gerar corrente elétrica, mas ele quer que tu saia de perto. Se tu afastar o ímã, vai gerar corrente elétrica também, porque depende do fluxo, do movimento desse ímã. Se tu afastar o ímã, ele vai gerar corrente elétrica também, mas vai gerar um campo tentando te atrair. O que a gente leva dessas duas leis? Que o importante é tu ter movimento de ímã e que corrente elétrica gera campo magnético e que campo magnético gera corrente elétrica. A gente já vai ver isso num simuladorzinho que fica melhor. Então, o que o Lenz, que é esse cara mais gordinho de óculos aqui, ele inseriu na equação de Faraday? Percebam que a única diferença aqui, ó, é o sinal de menos. Por quê? Quer dizer que quando tu aproxima, ele quer que tu te afaste. E quando tu te afasta, ele quer que tu se aproxime. Sempre o contrário daquilo que tu está fazendo. Então, a corrente elétrica induzida num circuito, é a forma bonitinha de dizer isso, corrente elétrica induzida num circuito gera campo magnético que se opõe à variação do fluxo. Então, se opõe à variação do fluxo, o que quer dizer? Se tu aproximou o ímã, tu está variando o fluxo, ele quer que tu te afaste, se opõe à variação. Se tu está afastando o ímã, ele quer que tu se aproxime, se opondo à variação. Certo? Vamos ver aqui em